Muito bem, queridos irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta de Coríntios, capítulo de número 1. Nós iremos ler alguns versículos desse texto. Nós introduzimos, irmãos, uma nova temática para a gente trabalhar alguns encontros pela manhã. E nós então estamos trabalhando, estudando um pouco sobre a questão do encorajamento, né? E eu pontuei para os irmãos que nessa época, nesse tempo em que a gente vê tanto a figura do coach, né? Tanto é que tem o pastor coach, aqueles que fazem às vezes até curso nessa área, no sentido de despertar no outro o seu potencial, né, a sua melhor parte. A gente viu que muitas vezes isso comete um grande equívoco, porque se utiliza de recursos humanos ou centraliza essa questão da força, da superação, da resiliência, um termo tão utilizado também nos nossos dias, próprio do homem. E aí é aquilo que o reverendo Hernandes Dias Lopes diz, né? É buscando a autoajuda e não a ajuda do alto. A nossa postura como cristãos é de buscarmos a ajuda do alto e não a autoajuda, porque de nós mesmos nós não conseguimos produzir coisas boas. É necessário que nós dependamos de Deus e, consequentemente, a partir da dependência de Deus, como disse o Salmo 108, em Deus nós faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Ou seja, é em Deus que nós conseguimos lograr êxito em alguma empreitada que talvez venhamos a fazê-lo. É em Deus que nós conseguimos superar as adversidades da vida. É em Deus que nós conseguimos superar os problemas, as lutas, as circunstâncias adversas da vida, porque é nele que nós fazemos proezas. Então, a visão correta, irmãos, não é a autoajuda, mas é a ajuda do alto. É dependermos totalmente de Deus. E aí eu gosto de uma frase, quando nos diz que orar é expressar essa dependência de Deus. Quem ora é porque está dizendo, além das palavras faladas na oração, o ato de orar é uma expressão clara de que depende de Deus. Depende de Deus para absolutamente tudo na sua vida. Então, nós temos trabalhado um pouquinho sobre a teologia do encorajamento, e a gente pensou sobre isso na semana passada. Hoje nós vamos tratar sobre os segredos do encorajamento, e vamos caminhar por alguns textos e por algumas passagens da Escritura Sagrada. A primeira que nós vamos ler é o texto de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, aliás, capítulo 1, versículo 3 e 4. Como eu disse aos irmãos, nós estamos trabalhando um tema, e não necessariamente expondo textos. Por isso que a gente lê versículos em alguns momentos e naturalmente busca outros textos para respaldar aquele tema que nós estamos abordando. Então, 2 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 3 e 4, vamos ler juntos o que é que diz esse texto, vamos lá? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos fomos contemplados por Deus. Grave esse texto que nós vamos recorrer a ele mais adiante no nosso estudo hoje pela manhã. Um autor desconhecido, queridos, ele estabeleceu 10 mandamentos das relações humanas. E quais são esses 10 mandamentos? Fale com as pessoas, sorria para as pessoas, chame as pessoas pelo nome, seja amistoso e útil,
seja cordial, mostre interesse genuíno pelas pessoas, use elogios generosamente, seja atencioso para com os sentimentos dos outros, leve em consideração as opiniões de outros e esteja alerta para servir os outros. E aí a gente poderia acrescentar um 11º mandamento, que seria justamente encoraje os outros. Encoraje os outros. E quando a gente pensa sobre encorajamento, irmãos, a gente deve pensar: quem é o nosso exemplo? Quem é o nosso modelo? E naturalmente nós encontramos a resposta que o nosso exemplo e o nosso modelo de encorajamento é o próprio Cristo. É o Senhor Jesus. Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso exemplo, ele é o nosso paradigma daquele que naturalmente encorajou as pessoas em meio às circunstâncias adversas que elas enfrentavam. A gente poderia citar alguns exemplos aqui. Ao paralítico de Cafarnaum, a mulher que sofria também com hemorragia, Jesus olhou para esses e disse: tem bom ânimo, tem bom ânimo. Aos discípulos, não é, ali no Mar da Galileia, ou lá no cenáculo em Jerusalém, Jesus olhou para eles e disse a mesma coisa: tende bom ânimo, tende bom ânimo. Então, Jesus foi alguém que durante o seu ministério olhou para pessoas que estavam sem nenhuma esperança, sem nenhuma expectativa de vida, vivenciando situações extremamente desesperadoras e as encorajou. Tem bom ânimo, coragem. Eu me recordo de aquele episódio de que Davi estava terminando a sua vida, a sua carreira, e ele sentia que estava indo para o caminho de todos os mortais, ou seja, para a sepultura. Ele chama Salomão porque ele havia estabelecido Salomão como o sucessor do seu trono, seria aquele que subiria ao trono e governaria sobre Israel. E ele, quando está conversando com Salomão, dando alguns conselhos, ele disse assim: coragem, seja homem. Seja homem, coragem, Salomão. Por quê? Porque Davi sabia que o reinado de Israel implicaria em muitas situações adversas, algumas que poderiam gerar desânimo, desestímulo na vida de Salomão, e ele então disse: coragem, homem, coragem. Não diferentemente daquilo que Deus disse a Josué quando está para assumir a liderança do povo de Israel no lugar de Moisés: seja forte e corajoso, tenha ânimo, tenha coragem, enfrente as lutas, as dificuldades, as adversidades da vida. Então, essa, irmãos, é uma área da nossa vida que nós precisamos certamente resgatar, que nós precisamos praticar. E aí nós vamos entender alguns aspectos relacionados ao encorajamento, né? Então, Jesus sempre teve essa palavra de encorajamento para aqueles que se encontram desanimados. Mas vamos pensar em alguns tópicos aqui importantes. O primeiro deles, que eu queria enfatizar, é: quem pode fazer o trabalho de encorajamento? Quem é a pessoa específica para encorajar outras pessoas? Me respondam aí. Quem, Tamires? A igreja? Quem, Toinha? Eu queria, irmãos, que vocês reabrissem o texto de 2 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 3 e 4. E a gente vai perceber o que é que Paulo nos diz aqui, né? O versículo 3, a gente até trabalhou um pouquinho sobre ele domingo passado. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e de toda a consolação. É Ele quem faz o quê? Quem nos conforta em toda a nossa tribulação. Aí há uma conjunção que traz a ideia de objetivo, de finalidade. Deus nos consola em toda a nossa tribulação para que façamos o quê?
para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos fomos contemplados por Deus. Paulo está deixando muito claro, irmãos, que a tarefa de encorajamento é uma tarefa coletiva da igreja, de todos os discípulos de Cristo Jesus, de todos aqueles que já passaram por uma situação adversa, foram consolados por Deus, foram confortados por Deus, e agora, possuidores desse conforto, podem encorajar-se mutuamente. Eu não sei se os irmãos já ouviram a expressão, e eu posso falar porque eu já vivenciei, já disse isso em algum momento e depois ouvi isso em outro momento. Quando eu não tinha ainda perdido a minha mãe, e eu ia consolar, confortar, encorajar alguém que tinha perdido uma mãe ou um pai, o sentimento, a palavra era a mesma, mas o sentimento é outro. Depois que eu perdi minha mãe, o sentimento é diferente, embora, naturalmente, a palavra seja a mesma. Por quê? Porque só sabe a dor de alguém que perde uma mãe ou um pai, aquele que já passou por essa situação. Então, quem já passou por essa situação, sabe o que é perder o seu pai ou perder a sua mãe. Quando olha para outra pessoa que está passando pela mesma situação, a sua empatia com a dor daquela outra pessoa é diferente enquanto nós não perdemos os nossos pais. Então, é mais ou menos isso que Paulo está aqui nos mostrando, queridos. É que lá no momento em que a gente perdeu um pai ou uma mãe, e Deus nos consolou, e Deus nos confortou, e Deus nos encorajou, e Deus sustentou a nossa vida, quando nós convivemos com pessoas ao nosso lado que também estão passando pela mesma situação que nós passamos outrora, consolemos essas pessoas, confortemos essas pessoas. Então, queridos, essa é uma parte aqui importante, introdutória do nosso estudo, no sentido de nós sabermos que toda pessoa que recebe o conforto de Deus, ela está apta para confortar outras pessoas, para encorajar outras pessoas. Daí, nós saímos daquela visão terceirizada, de que o encorajamento, de que o conforto e o consolo, ele só é oriundo da figura do pastor. Todos nós, todos os crentes, e a gente vai ver isso mais adiante, a questão da reciprocidade, da mutualidade que deve existir. E que na ausência dessa mutualidade, que na ausência dessa reciprocidade, é onde há lacunas na vida da igreja e leva pessoas a adoecerem. A não prática de determinados mandamentos, princípios da Escritura, conduz a igreja à enfermidade, à doença. Deixa eu só elucidar isso melhor, irmãos. Quando Paulo trabalha sobre os dons espirituais, ou melhor dizendo, quando Paulo trabalha sobre a igreja como um corpo, Paulo diz assim: a mão não pode dizer para o corpo, eu não te pertenço. Mas ao mesmo tempo, se o nosso dedinho midinho lá, ele doer, todo o corpo o quê? Sente, sofre. E quando a gente pensa na questão dos dons, observando o corpo, a gente precisa ter essa mesma ideia. Deus deu à igreja dons, e deu à igreja, não deu só ao pastor, deu à igreja. Deus deu dons diversos à igreja, para que haja o quê? Haja uma complementação. Quem lembra aqui daquele cântico antigo, né, que a gente cantava muito na UPA, na UMP? Eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo até o fim. Não é eu preciso só do pastor, nós precisamos uns dos outros.
E quando nós negligenciamos esses mandamentos recíprocos, mútuos, a igreja ela fica amputada. A igreja ela sofre, porque há lacunas, porque há brechas, porque há buracos que não foram preenchidos. E não foram preenchidos não é porque Deus não abençoou a sua igreja com dons, é porque muitas vezes nós que somos igreja, possuidores daqueles dons, não nos dispomos a sermos servos uns dos outros. Nós queremos ser servidos, mas dificilmente nós queremos servir. É por isso que muita gente se sente inútil na igreja. E quando se sente inútil, em que sentido? Não, eu não tenho um cargo, eu não tenho uma função. A gente tem a ideia, irmãos, que o serviço da igreja se limita ao culto público. Então, eu estou aqui pregando, estou ensinando, eu estou servindo. Eu estou aqui tocando, cantando, o conduzindo a liturgia, eu estou servindo. Eu sou presidente da SAF, da UPH, dos jovens, eu estou servindo. E a gente pensa que serviço é apenas para aquelas pessoas que têm cargos, funções. Quando nós não temos, nós nos sentimos o quê? Inúteis. E é esse o grande problema da igreja, que há negligência de muita coisa. É porque nós não entendemos que o serviço mútuo, ele deve ser praticado desatreladamente do serviço, ou da função, do ofício. Se nós temos ou não um ofício, isso é uma questão de tempo, de momento, de circunstância, mas o serviço cristão, ele independe da função. Ele independe da função. Não é o fato de eu não ser pastor que eu vou deixar de servir mutuamente. E quando isso acontece, vem o sentimento de inutilidade. Na própria questão do culto, qual é o termo que nós usamos muitas vezes, irmãos? Eu vou fazer o que na igreja? Assistir o culto. Eu vou assistir o culto. Irmãos, a gente assiste um jogo de futebol, a gente assiste um jornal de TV, a gente assiste um filme, a gente assiste uma encenação teatral. Culto, a gente ou cultua ou a gente não tem essa ideia de assistir. De modo que eu que estou aqui pregando, estou aqui na frente, estou cultuando, mas vocês que estão aí atrás, que estão nos bancos sentados, que não pegaram no microfone, que não pegaram nos instrumentos, vocês estão também fazendo o quê? Cultuando. Cultuando. Nós estamos aqui no mesmo patamar, e não porque eu estou no mesmo piso, eu posso subir para ali, para cima. Mas nós estamos diante de Deus na mesma esfera de adoradores, de cultuadores, de pessoas que se reúnem para prestar louvor, exaltação ao Senhor Deus e ser edificado pela sua palavra. Nós precisamos desconstruir da nossa mente essa ideia que nós chegamos à igreja para assistir um culto. Nós chegamos à igreja para cultuar a Deus, para oferecer a Deus, para ofertar a Deus. Eu digo sempre o seguinte, que quando nós saímos de nossa casa para aqui, para juntos estarmos servindo a Deus, nós estamos muito mais doando do que recebendo. Recebemos a palavra, recebemos a bênção de Deus, recebemos a instrução de Deus, mas nós viemos aqui para ofertar. Desfaçamos aquela ideia. Aí eu não gostei do culto. Não sou eu, nem é você que precisa gostar do culto. Quem precisa gostar do culto é quem? É Deus. É Deus quem precisa se agradar do culto. É por isso que na igreja reformada, o culto é cristocêntrico. O culto não é antropocêntrico. O culto não é feito voltado para pessoas. O culto é feito e voltado para Deus. Eu estou fazendo esse ano uma nova pós-graduação na área de missiologia. E eu achei interessante uma abordagem de um professor no último módulo, quando nós estávamos trabalhando sobre projeto de plantação de igreja.
E eu achei interessante algo que o professor disse. Ele disse assim, ele pegou a imagem da igreja que ele pastoreia lá no Recife e disse, olha, aqui é a igreja presbiteriana de Boa Viagem. O culto aqui, ele é feito para a glória de Deus e para a edificação da igreja. A evangelização, ela é feita aonde? Externamente, quando eu e você estamos inseridos na família, no trabalho, no lazer, convivendo com pessoas descrentes, testemunhando e falando do evangelho para essas pessoas. E eu fiquei a refletir sobre isso, porque às vezes a gente tem a ideia de que o culto aqui na igreja precisa ser feito para o visitante e não para a gente, no sentido de edificação, ou para Deus. É tanto que às vezes a gente quer que a pregação seja redirecionada, que as canções sejam redirecionadas para o homem e não para Deus. E nós negligenciamos a nossa tarefa lá, no nosso dia a dia. Nós damos mau testemunho, nós falamos mal da nossa igreja, nós nos comportamos como se fôssemos ímpios, nós não procedemos corretamente no meio familiar, depois queremos transferir a tarefa da evangelização para a igreja. Para a igreja. É por isso que ou você se molda, não é, no sentido de fazer um culto voltado para os homens, ou você muitas vezes é criticado, né, objeto de rejeição. Daí, né, a ideia do apelo, como parte integrante da liturgia, que nunca foi, nem nunca será, parte integrante de uma liturgia de uma igreja reformada. No sentido de aclamação, de convocação, de apelação mesmo, né, para que o indivíduo se renda a Cristo. Por quê? Porque o culto reformado, ele é um culto para a glória de Deus. Ele é feito para Deus e para a edificação da igreja. Agora, a responsabilidade da evangelização é nossa, no nosso dia a dia. Por isso que eu lancei aquele projeto 1+1. Por isso que a gente tem incentivado cada um a fazer. E aí uma pergunta muito pertinente, irmãos. Quantos filhos na fé eu e você temos? Quantas vezes ficamos grávidos? Entendam isso de forma metafórica. Do ponto de vista espiritual. Façamos uma análise da nossa vida cristã. Será que a nossa vida cristã até hoje é uma vida fértil ou é estéril? Será que eu e você nós somos estéreis? Nós nunca produzimos uma nova pessoa para Cristo, ou nós nunca fomos instrumentos de condução a uma pessoa para Cristo? E quando eu falo isso, eu falo no sentido de ter pregado o Evangelho, de ter testemunhado do Evangelho, de ter conduzido, induzido a pessoa ao caminho de Cristo. Em algum momento ter trazido a igreja, sim, mas eu estou falando da nossa tarefa e responsabilidade lá no dia a dia. Por isso que eu gosto da expressão do reverendo Jeremias Pereira, quando ele diz que as pessoas às vezes criticam, a igreja está parada dentro das quatro paredes. Aí o reverendo Jeremias Pereira disse, então a gente está almoçando, tomando café, jantando, dormindo e trabalhando dentro da igreja? Ele disse, não. Nós aqui estamos apenas cultuando, mas a igreja está lá fora, está no mundo. A igreja quem é? Sou eu e você. Que estamos lá no meio de pessoas que precisam ouvir o Evangelho de Cristo Jesus. Que precisam ver, mas precisam ouvir, lembrem-se disso. Uma frase que é atribuída a Francisco de Assis, totalmente equivocada, porque ele nunca disse isso. Viva, se possível, pregue. O Evangelho não diz isso. O Evangelho disse, viva e pregue. Evangelização se faz com testemunho, mas se faz com pregação. A gente precisa viver o Evangelho, mas a gente precisa pregar, falar o Evangelho. Por isso que a igreja, ela é uma comunidade querigmática. Ela é uma comunidade proclamadora, anunciadora da obra redentora de Cristo Jesus.
Muito bem, irmãos. Pela graça de Deus, todo cristão é um veículo da consolação divina. Olha essa frase de João Calvino: as riquezas do Espírito não são para serem guardadas para nós mesmos, mas sempre que alguém as recebe, deve também passá-las a outrem. Vou repetir a frase de João Calvino: as riquezas do Espírito não são para serem guardadas para nós mesmos, mas sempre que alguém as recebe, deve também passá-las a outrem. Irmãos, em algum momento Deus nos confortou, em algum momento Deus manifestou o seu consolo, em uma circunstância ou outra adversa da nossa vida. É uma riqueza, partilhemos isso com os outros. E aí volto a enfatizar o aspecto do dom. O dom espiritual é uma riqueza de Deus. Por que não partilhar com os outros? Por que não repassar com os outros? Exemplo, se eu tenho o dom de ensino, por que eu não vou ensinar outras pessoas? Por que eu vou reter o conhecimento apenas para mim, para que as pessoas fiquem boquiaberta? Menino, como ele sabe, como ele tem conhecimento. Por que não reproduzir isso para as pessoas? Por que não dividir isso com as pessoas? Por que não partilhar aquilo que Deus tem me dado? Essa é uma visão egoísta, egocêntrica do mundo. Eu lembro quando eu estava no ensino médio, um grupo, né, da nossa turma, em torno de 8 a 10 colegas de turma, a gente resolveu estudar, fazer às vezes corujão à noite e tal, ou até mesmo à tarde, a gente resolveu estudar. E aí a gente fez o seguinte: cada um pegava uma disciplina que era bom, pegou física, outro pegou matemática, outro pegou redação, outro pegou a literatura e gramática, enfim. E a gente estudava e dava aula uns aos outros. Aí chegou um professor uma vez e disse assim, conversando comigo, disse: rapaz, isso é loucura de vocês. Porque você está partilhando seu conhecimento com um concorrente seu, que vai talvez roubar sua vaga na universidade. Percebe, irmãos? A ideia qual é? A ideia secular, a ideia deste mundo. Eu tenho que pensar só em mim. Eu tenho que me preocupar só comigo. Eu vou partilhar um pouco mais que eu sei com outra pessoa que não sabe tanto. E de repente as posições se invertem. Essa pessoa vai saber mais do que eu e vai roubar minha vaga na universidade. Esse é o conceito que a gente tem sido induzido. Nossos filhos inseridos, principalmente em escolas privadas preparatórias para vestibular, é isso que eles ouvem dos professores. É isso que os professores estão lá incutindo na mente deles. Essa é a autoajuda, não é? Essa é você ter uma elevadíssima autoestima. É você pensar em você, em primeiro lugar, em segundo você, e em terceiro você, e o restante que se exploda. E às vezes a gente vem com essa cultura lá do mundo e não reformula ela quando nós estamos dentro da igreja, que é totalmente diferente. Aqui a gente está para doar. E nessa doação voluntária, altruísta, a gente recebe. Agora vejam bem, irmãos, essa doação é sem pretensão, é sem interesse, é sem objetivarmos receber em troca. Qual é o grande problema de muitos em relação ao dízimo? É porque as pessoas dão esperando receber. E o dízimo não é troca, não é moeda de troca com Deus. O dízimo é o quê? É doação. É doação. A mesma coisa na igreja. A gente faz alguma coisa por alguém. Olha como muitas vezes é o nosso conceito quando a gente vai ajudar alguém. Eu já vi muita gente dizendo isso. Mas eu vou ajudar, porque vai que amanhã ou depois seja eu. Ou seja, eu estou fazendo uma ação boa aqui, uma caridade aqui, não por fazer, por entender que sou cristão e devo fazê-lo, mas eu dou já pensando assim, eu vou ajudar fulano, porque lá na frente eu posso viver essa mesma situação e
eu quero a ajuda da pessoa. Aí se lá na frente eu precisar e essa pessoa não fizer, aí o que é que acontece? A frustração. Mas rapaz, fiz tanto por fulano, ajudei tanto na hora que precisou, e agora na hora que eu estou precisando, essa pessoa não chegou junto. Quando a gente deve fazer, irmão, sem interesse, sem nenhuma pretensão de recebermos algo futuro, pelo contrário, nos doarmos completamente em prol do nosso semelhante, em prol do nosso próximo. Encorajar, queridos irmãos, é um mandamento coletivo e mútuo. Aí vamos abrir o texto de Hebreus, capítulo de número 3. Hebreus, capítulo de número 3, versículo de número 13. Hebreus 3:13. O que é que diz? Vamos ler juntos? Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do... Exortai-vos como, irmãos? Mutuamente. Exortai-vos mutuamente. Encorajar é um mandamento coletivo e mútuo. E mútuo. É para todos nós, todo crente. Aquilo que eu falei domingo passado. Aconteceu algo na minha vida, e porventura um irmão da igreja, uma irmã da igreja esteve ao meu lado, me encorajou, me abençoou. É a igreja que está ali sendo representada. É isso mesmo que deve ser feito. Eu não recebi uma ligação do pastor, do conselho da igreja, ninguém me visitou, o pastor ou alguém da igreja não me visitou, mas não teve um irmão, uma irmã que esteve ali ao seu lado, que lhe encorajou, que lhe edificou, que lhe abençoou. Isso é mútuo, irmão, isso é recíproco. Não é tarefa do pastor apenas. É tarefa mútua. Todos os crentes devem ser encorajadores. E devem também ser o quê? Encorajados. 1 Tessalonicenses 5:11. O que é que diz lá? Vamos abrir esse texto também. 1 Tessalonicenses 5:11. Vamos lá? O que é que diz aí, irmãos? Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Consolai-vos como? Mutuamente, edificai-vos mutuamente. Isso é uma relação mútua. A gente deve fazer isso com o nosso irmão, com o nosso próximo. Temos a ordem divina de animarmos uns aos outros. Não se trata de uma opção, mas de um dever cristão. Isso é um dever cristão. Quando nós nos omitimos da responsabilidade de encorajarmos uns aos outros, nós estamos transgredindo a lei de Deus. Irmãos, percebem como os mandamentos de Deus não são só com a sua partícula negativa, não. Mas os mandamentos de Deus também têm o seu lado afirmativo. Sim, faça isso. E não há nenhum problema de que a gente grave a lei moral de Deus na nossa mente. Os 10 mandamentos. O que é que diz os 10 mandamentos? Vamos lá recitá-los? Primeiro mandamento. Não terás outros deuses além de mim. Segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura. Terceiro mandamento. Nome do teu Deus em vão. Quarto mandamento. Lembra-te do dia do Senhor para o santificar. Vamos lá. Quinto mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Sexto mandamento. Não matarás. Sétimo mandamento. Não adulterarás. Oitavo mandamento.
Não furtarás. 9º mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. No 10º mandamento, não cobiçarás. A gente pega essa ideia do não, do não, do não, e a gente pensa que os mandamentos de Deus se restringem a esses. Não, eu não adultero, eu não furto, eu não mato, eu não estou dizendo nada contra o meu próximo, eu não tenho imagem de escultura e pronto. Mas a gente se esquece da outra parcela dos mandamentos de Deus afirmativamente. Consolem-se, edifiquem-se mutuamente. Se nós não estivermos fazendo isso, o que é que nós estamos fazendo? Pecando. Pecando. Por isso que o reverendo Augusto diz, se tem algo que nós precisamos todos os dias pedir a Deus é perdão. Mas o nosso sentimento de justiça própria diz, não, eu não estou adulterando, eu não estou furtando, eu não estou matando ninguém, eu não estou inventando falso testemunho contra ninguém, eu não estou cobiçando, eu sou um homem justo, eu sou uma mulher justa, piedosa. Em contrapartida, os mandamentos recíprocos não estão sendo praticados por nós. A nossa definição do que é pecado, lá no nosso símbolo de fé, o que é que diz? O que é pecado, segundo o Catecismo Maior de Westminster? Vocês lembram? O que é pecado? Pecado é toda falta de conformidade com a lei de Deus ou transgressão da mesma. Pecado é tudo aquilo que nós fazemos que é contrário à lei de Deus ou que transgride a lei de Deus. Mas eu gosto muito de uma definição de John Piper, quando ele diz, pecado é tudo aquilo que nós fazemos que não objetiva a glória de Deus. Aí eu fico pensando, irmãos, vamos ser francos e sinceros, quantos pecados nós cometemos em um só dia? Se pecado é tudo aquilo que eu e você não fazemos objetivando a glória de Deus, quantos pecados nós cometemos num único dia? Será que nós fazemos... Aí alguém diz, mas não é assim não, pastor, é não? Será que tudo que eu e você fazemos durante o dia, nós fazemos objetivando a glória de Deus? Será, irmãos? Até coisas lícitas. Eu não estou falando aqui de ilicitude, não. Eu não estou falando só de transgressão, né, dos 10 mandamentos, não. Eu estou falando de coisas lícitas. Mesmo as coisas lícitas, como trabalhar honestamente, nós estamos trabalhando objetivando a glória de Deus ou nós estamos trabalhando apenas objetivando o enriquecimento pessoal? O usufruto pessoal? Então, tem coisas lícitas que nós fazemos, que não são aparentemente erradas, mas que motivacionalmente são pecaminosas. Eu cito aqui uma vez, né? Até Mesaque fez essa pergunta a mim uma vez, pastor, o senhor disse que tudo é para a glória de Deus, como é que eu posso ir para a academia malhar para a glória de Deus? Eu disse, quando você vai para a academia, quando você vai fazer uma caminhada, quando você vai fazer uma pedalada, quando você vai fazer uma natação, quando você vai correr, objetivando cuidar do seu corpo, que é templo, habitação e morada do Espírito Santo de Deus. E não quando você vai apenas com o fim de estética, de exibicionismo do seu corpo. E entre linhas, objetivando despertar a lascívia, a atenção dos olhares das outras pessoas. Então é possível fazer tudo para a glória de Deus? Claro que é. Mas nem sempre nós fazemos. Nem sempre nós fazemos. Aí a gente restringe a vida cristã ao quê? É por isso a minha repulsa e rejeição claríssima à teologia pentecostal. É porque a ideia de que espiritualidade é culto. Então chega, grita, chora, se esperneia, espiritual. Chega no dia a dia, chega na segunda-feira, na terça, na quarta, vive como se não tivesse Deus em sua vida. Ou camufla as motivações do coração apenas com a casca, com a capa, com o exterior.
Claro, irmãos, vale para teologia pentecostal, mas vale para a gente também. Vale para a gente. Não adianta nada o ambiente de culto se no nosso dia a dia nós não fazemos atividades, inclusive lícitas, objetivando a glória de Deus. Quem nunca pecou por não encorajar-se mutuamente? Vamos seguir. Encorajar é um dom do Espírito Santo. Paulo nos diz em Romanos 12, 8, o que ensina, faça o quê? Ou o que exortas, faça com dedicação, ou esmere-se no fazê-lo. Quem tem o dom de ensino, esse deve fazê-lo com dedicação, com esmero, com excelência, porque naturalmente Deus, além do dever cristão, o capacitou mais ainda com o dom espiritual. Vamos trazer aquele conceito lá que a gente já ensinou aqui algumas vezes. Há, queridos irmãos, práticas na vida cristã que nós devemos fazê-las por dever e por dom. Quando falta o dom, a prática do dever. Certo? Exemplo. Evangelizar. Tem pessoas que são dotadas com o dom de evangelista? Tem. Mas se eu não tenho um dom, eu tenho o quê? Dever. Paulo diz, ai de mim, se eu não pregar o evangelho, porque sobre mim pesa essa responsabilidade, obrigação. Você pode, eu e você, podemos até não termos o dom, mas temos o dever. Orar, há o dom de intercessão, mas orar também é o quê? Um dever. E aí quando a gente fala sobre o encorajamento, há o dom, aquele que ensina está encorajando, está exortando, está admoestando. Mas há também o dom, ou seja, há o dever, há a responsabilidade, há a obrigação. Então, quem é que deve encorajar, irmãos? Todos os cristãos. Quem precisa de encorajamento? Do mesmo jeito que todos precisam encorajar, todos precisam de encorajamento. Ninguém sobrevive sem ser encorajado. E aí, a Bíblia nos dá uma relação muito abrangente. Quem é que deve ser encorajado, irmãos? Os líderes espirituais, que na maioria das vezes nós atribuímos a responsabilidade de liderança a lidar com críticas. Quem estava na quinta-feira à noite acompanhando o estudo bíblico que eu dei lá pelo YouTube, a gente falou sobre aquele episódio de 1 Samuel 17, quando Golias está afrontando o exército de Israel, e um soldado surgia naquele momento para enfrentar Golias. Aí Davi sai lá do campo, deixa lá o seu rebanho, e vem ao campo de batalha e diz assim, eu vou enfrentar. Aí quem é que surgiu na hora? Eliabe, seu irmão mais velho. E o que foi que Eliabe fez? Criticou Davi. Davi, isso é presunção e maldade sua. O que é que você está fazendo aqui, Davi? Eliabe, o irmão mais velho, não é? um homem versátil no que diz respeito à guerra, ao campo de batalha, de repente olha para Davi, um pastor de ovelhas que ia enfrentar o gigante Golias. E aí a gente viu, que a crítica ela maltrata quando ela vem o quê? De pessoas que estão acima de nós, de pessoas que convivem conosco e que nos conhecem há muito tempo, não é? E ela maltrata quando ela questiona as motivações do nosso coração. Eliabe olhou para Davi e disse assim, isso é maldade, isso é presunção. E quando a crítica é contínua, Davi olha para Eliabe e diz assim, o que foi que eu fiz agora? É aquela ideia assim, por que Eliabe, que você me critica desde todo sempre? E a gente pensa, irmãos, que liderança é um objeto que deve estar sempre sujeito à crítica. Como se o líder ou a liderança não se magoasse, não se ferisse, não sentisse as mesmas dores e dramas que cada um sente na igreja do Senhor. Eu sempre penso sobre isso. Quando muitas vezes alguém
questiona, né, uma outra palavra que eu digo, ou uma outra frase, uma outra tristeza que eu relato, aí diz assim, não, mas o senhor não deveria ter dito isso, o senhor não deveria ter feito aquilo. É interessante. Os membros da igreja podem fazer tudo com o pastor. Podem dizer tudo com o pastor. Ele tem que aguentar. Agora, quando o pastor diz alguma coisa com algum membro, aí socorro, né? Aí socorro. A liderança, irmãos, o pastor, o conselho, a junta diaconal, os presidentes das sociedades internas, a liderança de forma geral, precisa também de encorajamento. Precisa também de, não é de elogios no sentido de carência disso, é no sentido de entender que estão ali sendo úteis, benéficos para o reino de Deus. E aí a gente precisa pensar, quando a gente fala de liderança, na coletividade e não na individualidade. Na coletividade e não na individualidade. Eu estava essa semana fazendo uma análise, não é? Aqui da nossa igreja, e eu fiquei a refletir. Aqueles que mais criticam a nossa igreja, criticam porque a coletividade está sendo ameaçada? Não. Criticam porque a individualidade está sendo ameaçada. Porque a coletividade, a gente tem sempre feito tudo para a glória de Deus, para o bem da igreja, para a edificação da igreja. Mas individualmente eu não estou sendo beneficiado. Individualmente eu não fui ali o centro. Então, aí a partir disso eu começo a tecer comentários e críticas a respeito da igreja. Né? Eu tenho, irmãos, o sentimento seguinte hoje, sou bem franco a dizer aos irmãos. Se eu saísse da igreja esse ano, em dezembro de 2020, eu saía com a minha consciência extremamente tranquila, de que o que eu pude fazer eu fiz, e fiz o melhor. Se eu ficar aqui mais 5, 10, 20, 30 anos, continuarei fazendo também. Né? Mas tenho certeza que procurei fazer aquilo que Deus me concedeu a oportunidade de fazê-lo. E aí eu estava me lembrando especificamente do templo. E me lembrando com gratidão no coração a Deus. Eu disse, rapaz, eu me lembro quando eu cheguei aqui em Monteiro. Antes de chegar em Monteiro, ouvi o reverendo Fábio Bernardo dizer assim, mexa com tudo, mas não mexa com aquele arco. E eu me assombrei. Quando eu cheguei, vi o arcozão. Eu posso mexer com tudo, menos com arco e com esse mosaico. Feio, que foi útil numa época, mas que hoje não era mais. Que ninguém que defendia, inclusive, aquele mosaico, teve coragem de levar alguma pedra para colocar na sala central da sua casa. Né? Porque tinha uns museus aqui da igreja que queriam que a gente preservasse aquilo a todo custo. Eu disse, não tem problema. Arranca aí, Nicélio, pedra por pedra, e foi assim que a gente fez, que depois eu vou doar para quem quiser colocar na sala central da sua casa, como uma espécie de painel para a sua TV de 50 polegadas, 4K. Não apareceu um que quisesse. Apareceu um que quisesse. E aí Deus me deu a oportunidade, eu fico pensando, muitos dos irmãos hoje nem lembram daquele arco. Nem lembram. Aquele arco que existiu, sente falta, sente saudade, porque a gente avançou, porque a gente progrediu, porque a gente evoluiu. Talvez um ou outro que faça isso, faça porque ainda está lá no passado, né? Não acompanhou o tempo, não acompanhou. E acompanha muitas vezes para casa, mas para a igreja não. Né? Porque eu já fui em algumas casas aqui, luxo, TV de 4K, painel bonito, porcelanato, não é nem desse, que esse é fosco, porcelanato brilhoso, tudo do bom e do melhor, rebaixamento do teto, lâmpada de LED. Aí a igreja não, a igreja é arcaica, né? Tem que ficar preservando as coisas porque alguém um dia doou, porque alguém um dia fez. Isso não existe, irmãos, isso não existe, né? É uma espécie de idolatria. Se eu sair aqui da igreja daqui a um tempo e outro pastor vier e disse, rapaz, esse porcelanato não presta, vou quebrar, vou botar outro, bote, fica à vontade. Esse foi o que eu pude colocar quando eu fiz. Né? Para a gente ficar com essa ideia, irmãos, né? de guardar, de preservar, isso é algo terrível. Né? Então, os líderes precisam de encorajamento. Quem mais precisa? Os novos na fé, fracos na fé. Fracos na fé, aquele que se converteu com 6 meses, 1 ano.
Tem gente que é fraca na fé com 10, 15 anos. Aí não é fraqueza. Aí é imaturidade. Aí é imaturidade. Deixa eu perguntar aqui quem já foi pai e mãe. Com 1 mês de nascido, quem foi que deu feijoada para o seu filho? Ou deu buchada? Quem foi que deu? Agora hoje, grandinho, come ou não come buchada e feijoada? Quando era bebezinho, tomava o quê? Ou leite materno ou mingauzinho. Não é? Lá, por quê? Porque é proporcional à medida que vai crescendo, aí vai comendo uma buchada, vai comendo um mocotó, vai comendo uma feijoada. Irmãos, essa é a vida cristã. O novo, fraco na fé, com 6 meses, 1 ano, a gente tem que estar leitinho na boquinha. 10 anos, 15 anos, 20 anos, meu amigo, tem que aguentar comer buchada. Se regurgitar é imaturidade, é que o organismo não está acostumado a receber aquilo, não evoluiu, não desenvolveu. Mas tem que aguentar feijoada, tem que aguentar mocotó, tem que aguentar buchada, tem que aguentar comida forte. Se não aguenta é porque o organismo não, porque o indivíduo não cresceu, não evoluiu, não progrediu ao longo da sua caminhada cristã. Então não confundamos novos na fé com imaturos na fé. São duas coisas totalmente distintas. Quem mais precisa? Os atribulados. Quem mais precisa? Os que sofrem tentação, os ilutados, até os insubmissos. Essa semana eu lidei com um insubmisso aqui da igreja. E diga-se de passagem, eu sempre friso isso. Os insubmissos aqui são mais jovens do que eu. Os velhos, os de cabecinha branca, são os que mais me respeitam na igreja. E não é porque agora eu já estou me aproximando aí dos 4.0, não. Quando eu cheguei há 12 anos atrás, com 20 e pouquinhos anos de idade, né, iniciando o ministério, ainda assim me respeitavam. Nunca fui desrespeitado por Dona Inácia, por Irmã Mariene, até pela Irmã Maria José, que era, né, durona assim, mas toda a vida pastor o senhor, né? E outros mais que aprou, o seu Enéas mesmo, né? E outros mais da velha guarda aqui que eu convivi. Nunca fui, por esses eu nunca fui desrespeitado. Eu sou desrespeitado hoje pelos adolescentes, pelos jovens, né? E aí essa semana eu disse a um: meu irmão, vá para a igreja, volta a congregar. Não, eu sei o que eu estou fazendo. Eu só vou para a igreja no dia que eu quiser. Eu sei muito bem o que é que eu estou fazendo. Eu já estabeleci como é a minha agenda de ir para a igreja. Beleza. Mas a minha parte pastoral eu fiz. Demonstrei, exortei, corrigi, abri os olhos. Não deixe de congregar. Se não quer ouvir, irmãos, aí é uma frasinha que está muito clara para mim. Eu vou pastorear quem permite ser pastoreado. Eu vou liderar quem permite ser liderado. Quem não quer ser pastoreado, quem não quer ser liderado, vai continuar insubmisso. Mas vai ouvir a palavra, porque a palavra é para os insubmissos também. A palavra é para os insubmissos. Né? Para quem mais, irmãos? Para os desanimados, para os amargurados de espíritos ou doentes. Para os amargurados, perdoe. Percebe que tem uma palavra, agora não é a palavra que o indivíduo quer receber. Não é? Porque o cara está lá amargurado, aí quer ouvir: você tem razão, continue assim, nutrindo mágoa, ressentimento no seu coração, ore uma oração imprecatória para que Deus fulmine aquela pessoa. É assim, irmãos, que a Bíblia diz? Não, perdoe, suporte, tolere, se reconcilie, se humilhe. Aos insubmissos: eu sei o que eu estou fazendo, sabe não, o caminho é esse aqui, o caminho é esse aqui. Entende? É a questão do que deve ser dito a cada categoria dessa, e não aquilo que muitas vezes a própria pessoa quer ouvir. Mas todos nós, irmãos, precisamos de encorajamento. E é importante a gente lembrar que o encorajamento, irmãos, é importante porque o pecado pode endurecer o nosso coração. Aí eu queria que você voltasse
para o texto de Hebreus, que a gente leu há pouquinho. Esse texto, irmãos, ele é muito profundo. Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, versículo 12 e 13. Olha, irmão, Hebreus 3, irmãos. Olha o que esse texto diz, a necessidade do encorajamento, não é? Vamos ler juntos? Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós o quê? Perverso coração e de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada um durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, a admoestação, o encorajamento, entendamos isso, irmãos. Entendamos isso. Não significa dizer o que a pessoa quer ouvir, mas dizer aquilo que a pessoa precisa ouvir. A gente quando pensa em... Aí vem o problema do coach hoje, né? É porque o coach, ele diz aquilo que o povo quer ouvir. Jesus é o coração de Deus e você é o centro do coração de Jesus. Não é? É isso que o povo quer ouvir. Quer ouvir os coaches lá da mídia, né? Da televisão, lá do YouTube. Quer massagear o nosso ego. Não, irmãos. Que a gente precisa ouvir. A bênção de Deus repousa sobre aqueles que se submetem a Ele, sobre aqueles que reconhecem que são pecadores, sobre aqueles que estão enfermos da alma. Você precisa fazer isso, você precisa consertar aquilo outro, você precisa fazer esse ajuste na sua vida para que a bênção de Deus esteja sobre você, para que a alegria do Espírito Santo esteja na sua vida. Mas o coach não, o coach diz, você pode viver do jeito que você quiser. Você pode viver do jeito que você quiser, com o seu coração do jeito que você quiser. Você é o centro do coração de Jesus. Você é joia rara. Né? Você é uma raridade. Isso é a teologia coach. Então, encorajamento, a gente pensa que é isso. Mas a igreja não me encorajou. Não encorajou em que sentido? Porque você queria andar todo errado e a igreja lhe admoestou, lhe corrigiu. E a igreja não aplaudiu o seu comportamento? Porque encorajamento, muita gente pensa que é isso. É chegar e dizer, beleza, está no caminho errado, mas tu é uma bênção. Você está fazendo a coisa errada. Não, mas você... A gente pensa que encorajamento é dizer o que as pessoas querem ouvir. Não, irmãos. Encorajamento é dizer aquilo que as pessoas precisam ouvir. Aquilo que as pessoas precisam ouvir. Aí vamos lá para os meios de encorajamento, para a gente caminhar para o término, que eu já estendi aqui um pouquinho. Primeiro, leitura, estudo e pregação da palavra de Deus. Abra aí sua Bíblia, em 2 Timóteo, capítulo de número 2, capítulo número 3, 2 Timóteo 3, versículo 14 em diante. Meios de encorajamento, a palavra. Vamos lá? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabes, Timóteo, as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo, que você aprendeu de sua mãe, de sua avó, Lóide e Eunice. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o quê? Para o ensino, para a repreensão, correção e educação na justiça, com o fim, com o propósito de quê? De que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nos recordemos de Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós
a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. O que é que as pessoas precisam ouvir, irmãos? A palavra de Deus. Também não são nossas opiniões, não. Não são nossas opiniões. As pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. Eis o grande ponto central aqui da prática do aconselhamento, do encorajamento. É a palavra de Deus que norteia as nossas conversas, os nossos encorajamentos, os nossos aconselhamentos. É a palavra de Deus. Não é a nossa opinião, não é a nossa visão de mundo. É a palavra de Deus. Em qualquer área da vida, é a palavra de Deus. Segundo, meio de encorajamento, pessoas especiais que Deus coloca ao nosso lado. Deus coloca pessoas e Deus usa pessoas para nos abençoar. A gente vai ver mais adiante a história de José, não é? O pai da consolação. A gente vai estudar e vai pensar um pouquinho sobre isso, sobre a figura dele. Mas é interessante a gente pensar que Deus coloca pessoas na nossa vida, que são pessoas especiais, que nos orientam, que nos aconselham, que nos ajudam, que nos encorajam de acordo com a palavra de Deus. Agora lembre-se, pessoas especiais são aquelas que nos aproximam de Deus. Há uma frasezinha, né, quando fala sobre a questão de amizade. Quem é amigo de verdade? Aquele que te aproxima de Deus. Amigo de verdade é quem te aproxima de Deus. Não é quem dá vazão à sua natureza pecaminosa ou aos seus conceitos distorcidos e os aplaude. Mas é aqueles que estão conosco para nos ensinar e nos mostrar a palavra de Deus, o caminho que o Senhor requer das nossas vidas. Esses sim são pessoas especiais que Deus coloca ao nosso lado. E por fim, irmãos, boas palavras. E aí eu queria que os irmãos abrissem para a gente terminar, Provérbios 18. Provérbios 18, versículo 1. Provérbios 18, 1. O que é que diz aí, irmãos? O solitário busca seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Qual é a verdadeira sabedoria? Qual é a verdadeira sabedoria, irmãos? A palavra de Deus. E aí o solitário, ele faz o quê? Ele busca seus próprios interesses. Ele se insurge contra a sabedoria. Daí a necessidade da mutualidade. Lembram do que eu falei semana passada? Não confie no seu coração. Há sabedoria na multidão de conselhos. Pessoas que estão conosco, que nos aconselham, que nos orientam de acordo com a palavra de Deus. Não é? Então, boas palavras. Eu gosto das expressões que o apóstolo Paulo utiliza também, quando ele diz assim: as nossas palavras sejam sempre temperadas com sal. Transmitam graça. E a gente só consegue fazer isso se a gente falar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a Escritura, de acordo com a sabedoria de Deus, e não de acordo com a sabedoria humana. Não de acordo com as nossas opiniões. Eu citei para os irmãos, essa semana, terça-feira, eu fui dar uma entrevista aí na rádio, né, na TV web, e aí na conversa para lá para cá entrou o assunto de aborto. Né? E aí eu imediatamente posicionei-me em relação a isso. Quando terminou a entrevista, imediatamente uma pessoa que estava lá disse assim: eu discordo do senhor. E aí naturalmente foi dar os argumentos, né?
Ah, menina de 10 anos, poderia morrer e tal. Poderia. Não significava que ela iria. Então, as nossas palavras, agradáveis ou não àqueles que nos escutam, tem que ser de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a Escritura Sagrada. Se as pessoas vão receber bem, se as pessoas vão concordar com a gente, é uma relação delas com Deus, mas a nossa parte, a nossa tarefa, a nossa função precisa ser comunicada de forma clara à palavra de Deus, à Escritura Sagrada, não é? E para que não reste, irmãos, nenhuma dúvida, eu e você, cristãos, nós não podemos hastear a bandeira do aborto. Não podemos hastear. E a norma é muito clara. E eu digo sempre isso aqui no dia a dia da igreja. A gente sai da norma, do princípio para a experiência, e não o contrário. A experiência quer normatizar. Por quê? Porque alguém diz assim: pastor, a menina poderia morrer, ela e a bebê. Diga-se de passagem, né? As feministas que tanto defendem, né? A classe, mataram uma criança de 6 anos, de 6 meses, porque era uma menina também, né? Se os irmãos viram lá a reportagem, era uma menina com 6 meses. E foram lá e isso é crime. Isso é aquilo que a lei moral de Deus condena: não matarás. Esse é o procedimento, essa é a postura do cristão. O princípio é esse, a norma é essa. A experiência não norteia, porque aí alguém diz: ah, poderia morrer. Sim, mas poderia escapar. Teve um caso aí, não foi no Brasil, em outro país, com uma menina de 5 anos, engravidou e conseguiu gerar um filho. E outros casos mais, que Deus interviu e fez um milagre e a criança nasceu. Aí eu vou para a experiência e não para a norma? Não, eu vou para a norma, eu vou para o princípio. E o princípio, a norma diz que aborto não é uma prática cristã. Eu e você não podemos jamais concordar com esse tipo de situação. E a contrariedade dessa pregação, eu ouvi de uma grande emissora de TV essa semana, aqueles mesmos jornalistas que chamaram os pobres de estúpidos, não é? Porque houve uma aprovação aí do governo federal e andou chamando os nordestinos especialmente de estúpidos, não é? Aquela mesma emissora lá de televisão, que os irmãos sabem muito bem qual é, estava dizendo, certo, que porque houve protestos na porta do hospital no Recife, por parte da Igreja Católica e da Igreja Evangélica, e aí a expressão que essa emissora usou foi a seguinte: discurso do ódio. A gente precisa amar essa menina, acolher essa menina, enfim, preservar a sua imagem, porque a menina saiu do hospital, teve alta sem ser revelado horário, dia, onde ela está, enfim. E há governos aí que vão oferecer lugar para que ela receba uma nova identidade, recomece a vida. E aí a pessoa usou a expressão de protesto das igrejas evangélicas e católicas na porta do hospital como discurso do ódio. Esse é o país que nós estamos inseridos, essa é a realidade que nós estamos contemplando. Vamos nos calar por causa disso? Não. Isso não é discurso do ódio. Isso é a defesa do princípio, da norma estabelecida na palavra de Deus. E o nosso encorajamento, irmãos, precisa ser de acordo com a palavra de Deus e não de acordo com este mundo. Alguém aconselhando essa menina de acordo com este mundo faz o quê? O que foi feito? Abortou. Exatamente. Então a discussão hoje é muito mais sobre o aborto, quando nós deveríamos discutir muito mais sobre a pedofilia, sobre o estupro e sobre as penalidades e sanções que deveriam ser muito mais rígidas em quem cometeu tal delito. Aí é aquela questão que Toninha disse ali, né? Tentando consertar um erro, cometendo um outro ainda pior. Ainda pior. Não é? Então, oremos, irmãos, para que Deus nos abençoe
e para que no nosso país haja leis mais justas e principalmente leis civis que estejam muito mais amparadas no princípio moral de Deus do que nessa cultura secular, mundanizada que nós estamos inseridos. Deus nos dê a graça.